E olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E para quem acompanha meu canal, sabe que eu falo sobre vários assuntos, mostro várias experiências vividas, mas ultimamente eu tenho falado muito sobre a experiência de morar aqui na Praia Grande. E como agora faz um ano que eu estou morando aqui na praia, eu quero contar para vocês como foi o processo até que eu me mudasse aqui e como eu fui parar dentro de um reality show aqui da Baixada Santista. Que reality show é esse? Vou contar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo, então bora lá pro assunto. E olha só a minha vista. E eu não vejo só o mar, eu vejo navios também daqui. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tentar dar um zoom nesse navio que tá aqui. Olha lá ele. Tá vendo? Tá virando. Tá indo embora, aparentemente. Os navios que passam aqui são os navios que vão normalmente para o sul. Então, o primeiro processo foi o desejo de morar na praia. O sonho, eu sempre sonhei realmente em morar na praia. Mas a gente não pode só sonhar e não fazer nada, a gente precisa agir, né? E o segundo passo, além de sonhar, foi trabalhar e se organizar financeiramente para essa mudança. Então a gente foi guardando um dinheiro, nós tínhamos um apartamento lá na região do Belém, onde morávamos, em São Paulo, e começamos a pesquisar imóveis aqui. Estava pesquisando em várias cidades aqui, Guarujá, Santos, Praia Grande. Mas eu percebi que na Praia Grande haviam muitos imóveis novos, sendo construídos, né, novos, e com preço bem melhor do que Santos ou Guarujá. E eu via muitos vídeos sobre imóveis, aqui no YouTube, inclusive. Eu ficava pesquisando os corretores, o que eles estavam mostrando de imóveis aqui na Praia Grande. Até que um dia eu vi um vídeo com esse imóvel que eu moro. Eu vi um vídeo no YouTube de um corretor mostrando esse imóvel. E aí eu chamei o corretor no WhatsApp. Mas acredita que o corretor não me respondeu? Passou uma semana e nada de resposta no WhatsApp. Eu acho que o corretor pensou, essa aí não vai comprar, só tá xeretando. E ele não me respondeu. E o imóvel estava num preço determinado lá. Passou só uma semana e ele não me respondia. Eu realmente fiquei interessada de conhecer melhor o imóvel. E aí eu procurei as referências do mesmo imóvel na internet. E aí caiu numa outra corretora, numa outra imobiliária. E aí mandei mensagem e na hora o corretor dessa outra imobiliária me respondeu, já querendo agendar a visita e tal. E aí eu descobri que nessa uma semana o imóvel tinha baixado 40 mil reais. A proprietária estava querendo realmente vender com urgência. E ela já tinha baixado 40 mil reais nessa uma semana. Então foi até bom. Então você vê, quando a gente sonha, quando a gente quer um negócio e tem que ser nosso, ele realmente é nosso. Então essa uma semana serviu para que o imóvel baixasse 40 mil de preço. E aí nós viemos conhecer o imóvel. Gostamos dele já. Faltava muita coisa, faltava arrumar muita coisa. Era um imóvel que estava alugado, então o inquilino não estava cuidando, tinha muito detalhe ainda para ser feito, e ainda tem muita coisa, mas ele tinha todas as características que eu sonhava, que é ter uma visão para o mar. Embora ele não está na quadra da praia, ele está uma quadra atrás, ele tem uma visão do mar, porque todos os imóveis que estão ao redor, quase todos, tem alguns que são maiores, quase todos os imóveis que estão ao redor são menores do que o andar que eu estou. Então eu consigo aqui ver o mar de uma forma bem livre, bem bonita. E aí ele tem 3 quartos, que eu também queria um imóvel com 3 quartos. Estava com preço dentro do que a gente esperava. Ele é muito bem ventilado, muito bem iluminado, claro, tudo é claro nele. Então, era um imóvel realmente da forma que eu sonhava. E aí, no mesmo dia que a gente veio ver, a gente decidiu ficar com o imóvel. E aí, como nós nos organizamos na questão de trabalho para essa mudança? Tanto eu quanto meu marido trabalhávamos home office, muito mais home office do que presencialmente. Então, a gente pensou, vamos continuar trabalhando home office. Quando precisarmos ir para o escritório, a gente vai, porque daqui para São Paulo é 1h20, 1h30. Se a gente comparar,
era o mesmo tempo que a gente levava de onde morávamos antes, né? Então, não teria tanta diferença, só teria a diferença que nós teríamos que pegar pedágio, ir de carro e tudo mais. Mas seria bem administrável. Então, nos mudamos, eu estava trabalhando no home office, precisei ir algumas vezes do escritório, fui de carro, algumas vezes de aplicativo, e meu marido também continuou e continua até hoje trabalhando no home office. E aí, nesse tempo que eu me mudei para cá, eu acabei saindo da empresa que eu estava trabalhando. Eu sempre trabalhei na área de importação, comércio exterior, logística. Então, a minha formação é nessa área. E aí eu pensei, vou aproveitar que eu saí da empresa, que eu tenho uma filhinha pequena e vou me dedicar um tempo para cuidar dela. Então, eu fiz isso. Eu passei até a recusar algumas propostas de emprego e eu resolvi também fazer vídeos aqui no YouTube, que é uma forma também de me conectar com pessoas. Então, eu comecei a fazer vídeos, comecei a estudar algumas coisas, comecei a ver outras coisas, cuidar de mim, fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer em São Paulo. E tem sido uma experiência muito, muito positiva na minha vida. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, de toda essa mudança, estou eu aqui vivendo a minha vida. Estava vendo uma programação da Rede Tribuna, que é uma afiliada da Globo, aqui da Baixada Santista, quando eu vi uma chamada para um programa, um reality show aqui da Baixada Santista, que chama Porto o Desafio, que é um quadro, né, que são alguns quadros dentro de um programa que já existe da TV Tribuna, que é o Porto 360. E aí eu me inscrevi. E eu falei, por que não? Vou me inscrever. E eu me inscrevi assim super tranquila e confiante. Se tiver que ser, eu vou e vai ser divertido. Além de tudo, eu quero me divertir e conhecer pessoas bacanas, né? Me conectar com coisas legais, aprender coisas diferentes, viver essa experiência de TV que seria algo novo pra mim, mas que tem muito a ver com isso que eu tô me propondo a fazer aqui no YouTube, que é me expor, né? Então, falei, vou, e eu acho que até que vai dar certo, hein? Fiquei com isso na cabeça, vai dar certo. Aí, eles me mandaram uma mensagem que eu tinha sido selecionado para a próxima fase, que eu teria que gravar um vídeo de 30 segundos, super simples, falando sobre como eu me via daqui 5 anos, sabe, essas coisas. Eu tive que preencher vários formulários, como se fosse um currículo mesmo, preencher toda a experiência, fazer teste de português, de inglês, várias coisas assim. Inclusive, eu tava sentada lá na praia, fazendo teste de inglês. Aí, eu sei que eu tava lá, tava uns 20 minutos fazendo um teste de inglês. Aí, a maré até subiu. Eu tava sentada na cadeira, assim, com a Bia, fazendo um teste de inglês. E daqui a pouco a maré começou a subir. Eu desesperada, meu Deus, eu tenho que terminar. E a maré tá aqui, e levando minhas coisas. Foi bem caótico, mas eu terminei, deu certo. E aí, fui para a próxima fase, que era uma dinâmica de grupo presencial na Universidade Católica de Santos. Cheguei lá na universidade e tal, e como que vai ser essa dinâmica, né? E aí conheci as pessoas e foi realmente uma dinâmica de grupo, como se fosse dinâmica de seleção de empresa, sabe? Daquelas bem puxadas. Primeiro eu tive que me apresentar, né? E aí eu tinha que me apresentar fazendo uma referência a um livro ou um filme. E aí eu fiz referência ao Rei Leão, que eu adoro. O primeiro filme que eu vi no cinema, quem me levou naquela época, que eu era criança, foi uma tia que já é falecida, que era muito querida. E o próprio tema, né, a própria mensagem do Rei Leão tem muito a ver, me toca até hoje. Então eu falei isso, né, me apresentei fazendo essa referência do Rei Leão. E aí eu fui para a próxima fase, que era uma dinâmica mais de reflexão, né, de decisão, né, mas realmente dinâmica. Aí eu acho que ela vai passar no episódio, então eu não vou contar ainda. Vai ao ar dia 20 de setembro, o primeiro episódio do programa, na TV Tribuna ou no Globoplay, para quem não é da Baixada Santista. Então, quem quiser me ver nesse programa, a partir do dia 20 de setembro, todo sábado, até o final de outubro, é só conectar no Globoplay, de graça, e procurar lá Porto 360. Então você vai conseguir ver os episódios, né? Então, a partir do dia 20 de setembro, hein, gente? 20 de setembro de 2025. Então, é isso. Foi essa experiência aí que eu vivi, né, de gravação. E aí, eu não vou contar muito do programa, porque ele não foi ao ar ainda. Então, não vou contar praticamente nada. E vocês acompanhem. E ao longo do tempo que o programa já foi passando, aí sim eu conto pra vocês.
desafio está cada vez mais perto. E os nossos navegantes já embarcaram na disputa. Os tripulantes colocam em jogo suas melhores táticas. Conheça agora alguns dos participantes. O esforço pessoal, seja em qualquer função que eu esteja, é sempre de trazer harmonia para o time que eu estou trabalhando, independente se eu estou num cargo de liderança ou se eu estou num cargo de execução. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que consigo ver e entender o lado das pessoas, e naquela parte de ouvir para poder agir. Eu gostar de navio, gostar de esporte, pela minha experiência profissional, tudo se conecta. E aqui estou eu conectada a esse novo desafio. Dia 20, o desafio. E é isso. Todo esse processo fez parte do que eu sonhava, fez parte do que eu planejei e fez parte do que eu estou vivendo, né? Na verdade, está fazendo parte do que eu estou vivendo. E aí, quando a gente muda, muita coisa vai mudando ao nosso redor, na nossa vida, né? Quando a gente está sonhando, mas está agindo também, as coisas automaticamente acontecem. Então, se você tem um sonho, seja morar na praia, seja morar em qualquer outro lugar, seja qualquer outra coisa, acredita no seu sonho, confia, vai agindo, vai se preparando, vai acreditando que tudo vai dar certo, que realmente as coisas vão dando certo no tempo certo. Então, eu espero que vocês se inspirem para acreditar também no sonho que vocês têm, que tudo sempre se realiza no tempo certo, da forma que tem que ser. E é isso. Obrigada para quem acompanha esse vídeo e até o próximo. Um beijo!